E se o Miles Morales, em vez de ser mordido por uma aranha geneticamente modificada, fosse exposto à radiação gama e se transformasse no incrível Hulk? Pois é, eu sou o Andy e é isso que veremos no vídeo de hoje. Antes de começarmos, já deixa aí o like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder histórias como essa. E sem mais demora, vamos à história! A história começa nos mostrando o Gatuno, que havia combinado de se encontrar com alguém, mas esse alguém está atrasado. Até que, de repente, ele observa um homem armado. E quando ele surpreende esse homem pelas costas, outros homens armados aparecem liderados por Emil Blonsky. Acontece que Emil é o chefe do cara que o Gatuno veio se encontrar. E mais, ele faz parte da máfia russa. E sabe exatamente tudo sobre o Gatuno e sobre suas habilidades. Por isso que eles vieram atrás dele, porque é um trabalho que somente ele pode fazer. Nisso, Emil lhe mostra um jornal que traz uma manchete sobre o Dr. Bruce Banner. O motivo de estarem interessados nele é por causa de sua pesquisa. Com ela, os russos acreditam que eles serão capazes de criar uma bomba gama. E a missão do Gatuno seria roubar essa pesquisa e o que o Bruce Banner já foi capaz de produzir. O Gatuno ainda diz que veio se encontrar com seu chefe para dizer que seus dias de roubo acabaram. Ele não quer mais levar esse tipo de vida porque quer dar um exemplo para seu sobrinho. No entanto, é nesse momento que o Emil Blonsky revela que sabe a verdadeira identidade do Gatuno e também sabe sobre sua família. E caso ele não aceite essa missão, eles matarão sua família, que são seu irmão, sua cunhada e seu sobrinho Miles Morales. Ou seja, o Gatuno é justamente o Aaron Davis, o tio do Miles Morales. Então pulamos para o presente, onde vemos o Miles e o Dr. Samson na mansão dos Vingadores. Miles está tendo uma sessão de terapia porque atualmente ele é o Hulk. O doutor pergunta o que o deixa tão irritado, e tudo tem a ver com seu tio Aaron. Apesar de ter falado sobre isso nas sessões anteriores, Miles nunca tinha se aprofundado diretamente nesse assunto. Tudo envolve as mentiras do seu tio, especialmente porque ele era o anti-herói conhecido como Gatuno. Tentando fugir do assunto, Miles até mesmo pergunta sobre a cor do cabelo do doutor, que diz ter perdido uma aposta com Tony Stark. Mas voltando ao assunto principal, o doutor pergunta quando foi a primeira vez que sua raiva começou a aumentar. Então voltamos ao passado, com Miles falando sobre o dia em que seus pais estavam viajando e seu tio estava falando com a máfia russa ao telefone, embora ele não soubesse na época que era com eles que seu tio estava falando. Ele apenas ouviu um pouco da conversa, sabendo que seu tio estava esperando alguém que viesse buscar uma mala. Miles não deu muita importância à conversa, e foi nessa hora que ele viu uma aranha em cima de uma maleta na mesa. A maleta não lhe interessa, mas ele realmente odeia aranhas e tentou matá-la com um tapa. Contudo, seu tapa acabou derrubando a maleta que se abriu na queda. Até aí, nada aconteceu. Porém, acidentalmente, Miles acabou pisando em uma das cápsulas que havia dentro da maleta. E foi nessa hora que ele foi coberto por uma luz verde que brilhava fortemente. Mais tarde, naquela noite, ele acorda assustado e não se lembra de muita coisa do que aconteceu. Ele apenas lembra de seu tio e seu pai discutindo sobre algo que tinha acontecido com o Miles, e que o Aaron não queria contar exatamente o que tinha acontecido. Essa foi a última vez que seu pai e seu tio se falaram, e o Miles acreditava que era culpa sua. Com esse sentimento, ele mal conseguiu dormir pelo resto da noite. Só que ele percebeu que tinha algo errado, porque sentia dor em todo o seu corpo ao simplesmente caminhar até o banheiro. Ele acreditava que estava com febre, mas ao se olhar no espelho, ele viu que estava muito equivocado. Sim, galera, foi nesse momento que ele notou que sua pele estava verde, e assim ele descobriu os primeiros efeitos da radiação gama em seu corpo.
Nisso, o Dr. Sanso interrompe para perguntar se ele falou com seus pais a respeito disso, mas o Miles diz que não, que precisou manter o segredo dos seus pais, pois ele estava com medo de que seus pais pudessem mandá-lo para o Instituto Xavier para crianças superdotadas. Sem falar que ele não queria lutar contra robôs gigantes, então ele guardou isso para si mesmo o máximo que pôde, mesmo com sua mãe lhe questionando o que estava acontecendo porque todas as suas roupas estavam se rasgando. Ainda assim, ele contou a verdade a seu amigo Genki, que apesar de não acreditar muito de início, não demorou muito até que a raiva do Miles se manifestasse, então Genki acabou se tornando um tipo de apoio para ele. Por exemplo, certa vez, o Miles convidou uma garota para lhe ajudar a estudar para uma prova. Mas como a garota recusou até de forma bem grosseira, Miles foi logo se transformando, e era o Genki que o tranquilizava e o escondia, o ajudando a sair de situações que deixavam Miles irritado. Ouvindo isso, o doutor reconhece que o Miles tem muito medo de deixar suas emoções ficarem fora de controle com medo de machucar alguém. Mas a verdade é que ele nunca ouviu um relato do Miles machucando uma pessoa. Quer dizer, não até esse momento, porque aqui o Miles revela que ele já matou alguém. Ele conta que lembrou daquela conversa do seu tio por telefone no dia do seu incidente, onde o Aaron falou que iria encontrar com alguém em 2 dias. Talvez esse encontro lhe desse as respostas sobre o que aconteceu com ele naquela noite. Então ele disse aos seus pais que ia dormir na casa do seu amigo, mas na verdade ele foi ao mesmo lugar que seu tio estava indo naquela noite. Ao chegar no local marcado, ele descobriu que seu tio era na verdade o Gatuno. Saber que seu tio era um dos piores criminosos da sua cidade partiu o coração do Miles, mas as coisas iriam mudar, porque o Gatuno realmente entregou a maleta ao Emil Blonsky. O mafioso estava prestes a ir embora, quando o Gatuno diz que não deixará que ele vá embora assim, quando eles ameaçaram sua família, especialmente seu sobrinho. Nisso, ele atirou no mafioso, mas o pior iria acontecer. Nessa hora, a maleta caiu no chão, e as várias cápsulas de gama que haviam dentro dela também explodiram. E ao ser exposto a esse tipo de radiação gama, o Emil Blonsky se transformou no Abominável. Sim, galera, o Miles olhava incrédulo para aquele grande monstro que havia acabado de surgir. E o pior é que o vilão não perdeu tempo em simplesmente esmagar o Gatuno com apenas uma de suas mãos. Pois é, galera, infelizmente o jovem Miles viu seu tio morrer. Ele se sentiu assustado, com medo, nervoso, confuso, mas ele estava principalmente com raiva. Essa raiva veio toda de uma vez, e pela primeira vez ele se transformou no Hulk por completo. Seu corpo foi tomado pela raiva, e ele descontou toda essa raiva que sentia no assassino de seu tio. Ele passou a bater no Abominável sem parar, e mesmo com o vilão já derrotado e inconsciente, o Miles Hulk continuou surrando. Foi assim que ele matou o Abominável e, em suas palavras, também se tornou um monstro. Até hoje, Miles se pergunta por que seu tio escolheu aquela vida. Se seu tio não tivesse sido uma mentira, Miles não teria que lidar com toda essa raiva. A culpa e a dor têm tomado conta dele durante todo esse tempo. Ao relembrar de tudo isso e reviver todos os sentimentos, ele começa a se transformar no Hulk durante a terapia. Mas o Dr. Samson diz que ele precisa abraçar essas emoções. Mantê-las presas não vai ajudá-lo, só vai piorar mais ainda quando o Hulk sair. Agora, ele precisa aprender a aceitar esses sentimentos, aceitar o mundo como ele é, perdoar seu tio, que à sua maneira protegeu aqueles a quem amava, e principalmente perdoar a si mesmo, pois esse é o único jeito para se tornar um herói. Nisso, o Miles passa a chorar bastante emocionado, e parece que enfim ele se perdoou e se aceitou, porque a história termina com ele transformado em Hulk e abraçando seu terapeuta.
Então é isso, galera. Às vezes, as batalhas mais difíceis são as batalhas internas, que envolvem traumas e sentimentos negativos. Mas, felizmente, esse Miles conseguiu superar essas emoções, e logo mais traremos a última versão que está faltando, que é o Miles Morales na forma de Thor. Agora, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo, se gostaram dessa história ou não gostaram. Não esqueça de deixar o like para apoiar o canal, compartilha o vídeo, se ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!